Olá, olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, Chave Mestra Podcast. Podcast onde a gente vai conhecer, onde a gente vai aprofundar mais na vida, no conhecimento dos nossos autores, os autores aqui da editora Chave Mestra. E hoje eu vou ter aqui o privilégio de entrevistar e conhecer um pouco mais da vida da nossa autora, Diana Teodoro. Lembrando que eu sou a Damaris e além aqui de host também faço parte do time de executivos da nossa editora. Então, eu estou em todas as áreas do processo, encontrando as pessoas, trazendo as pessoas e agora conhecendo mais a fundo as histórias. Olha só que livro sensacional que nós estamos lançando. O Código das Finanças, estratégias para vencer no jogo da riqueza e dos negócios. Você precisa melhorar a sua vida financeira? Você precisa melhorar a vida financeira da sua empresa, dos seus negócios? Este livro aqui é para você. Então, hoje nós vamos conhecer a Diana e o título do capítulo dela é o seguinte: O poder do BPO financeiro no seu negócio. Então, meus amigos, peguem aí papel e caneta, se preparem para a aula que vocês vão ter hoje sobre negócios, sobre BPO e sobre empresas. Vamos lá então conhecer a nossa querida Diana. Olá, minha querida, seja muito bem-vinda. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, Dan. Tudo certo com você também? Maravilhosamente bem, graças a Deus. Isso é até um bordão que eu tenho aqui. As pessoas até perguntam: E aí, Damos, tudo bem? Elas respondem pra mim mesma: Maravilhosamente bem. Eu falei: Realmente, maravilhosamente bem. Eu falo de forma até profética, né? Se não tiver, vai ficar muito bem. Diana, quero começar agradecendo, primeiramente, o seu sim para o livro. Muito obrigada por você aceitar esse desafio. E obrigada por você vir compartilhar um pouco mais do seu conhecimento aqui com a gente. Gratidão mesmo, tá? Eu que agradeço a oportunidade, né, o privilégio, né, de estar sendo uma das coautoras, que são várias pessoas aí imparáveis, como a gente estava falando antes, né, imparáveis, Uhum. realmente pessoas de sucesso e para mim está sendo um privilégio, realmente. Perfeito. Diana, começa se apresentando para as pessoas, quem está nos ouvindo, quem é você, de onde você vem e um pouco da sua atuação. Sim, eu me chamo Diana, né? Sou fundadora da DT Finanças, Uhum. que é uma empresa de BPO financeiro que faz a terceirização financeira operacional de outras empresas, de outros negócios. Perfeito. Já atuo há 2 anos como empreendedora, mas já tenho aí uma bagagem de praticamente 15 anos na área financeira. Perfeito. E ó, é, eu vou confessar que eu gosto bastante de finanças, estudo sobre finanças, mas eu sou super leiga e eu acredito que muitos dos nossos ouvintes também vão estar muito leigos sobre essa especificidade que é o BPO. Explica um pouquinho para nós, antes de falar do livro, o que é o BPO financeiro. Sim, o BPO, a sigla ela é em inglês, né? É Business Process Outsourcing, que significa terceirização de processos. No nosso caso aqui do livro e do meu trabalho, seria a terceirização financeira dos processos. Perfeito. Então, tudo que é operacional relacionado ao financeiro, a minha empresa executa dentro de outra empresa. No caso, tudo de forma online, virtual. Ah, então na verdade pode ter um BPO de outro segmento, tipo um BPO Sim, de gestão, um BPO de liderança, RH, RH. departamento pessoal, aham, Ah, tá. existe. Perfeito. E o que te levou? Você sempre atuou na área de finanças? Como que você entrou nesse mundo? Então, chegou no momento ali, finalzinho de 2023, que eu estava meio estagnada já na posição onde eu tinha na outra empresa, na CLT. Então, eu já tinha atingido uma posição na hierarquia mais elevada e dali não tinha mais para onde ir. Então, eu pensei assim, né? Por que que eu não posso fazer o que eu faço muito bem aqui, que é resolver problemas naquele momento, problemas financeiros, né? Dos processos financeiros. Por que que eu não posso fazer isso para mim, para minha empresa, para ajudar outros empreendedores, outros Interessante. negócios, Uhum. impactar outros negócios? Foi onde eu me planejei financeiramente, claro, né? Ah, E também comecei a estudar um pouco mais sobre o BPO, porque ele precisa, né? Na verdade, não precisa, mas é necessário a gente estudar um pouco mais. uhum. E, claro, eu fiz algumas certificações na área de BPO e de assistência financeira virtual. Perfeito. Então você está há 2 anos com a DT Finanças, mas você já está nessa caminhada de finanças há um tempo. Há um tempo. Há um tempo. E você sempre teve esse chamado, vamos dizer assim, esse interesse pela área? Ou, vamos dizer assim, os caminhos te levaram para isso?
Quando você iniciou há o quê? 15 anos, não é? Mais ou Há menos. 15 anos. Não, na verdade, até porque durante esses 15 anos, teve alguns momentos que eu saí dessa área, mas que pouquíssimo e já voltei. Mas não dessa forma como você está Sim, dizendo, sim. né? Mas foi sempre nessa mesma área, assim, administrativa, financeira, sempre eh, resolvendo problemas, vamos dizer assim, que é o que o empreendedor quer, né? Com Quando o certeza. empresário, né, de todas as empresas que eu trabalhei, era o que eles queriam, que tivesse alguém ali para resolver os problemas por eles, né? E aí você falou assim, maravilha, já resolvi bastante o problema das Uhum. pessoas, para outras pessoas, deixa eu resolver os problemas para os meus Isso. próprios clientes e aí aceitou esse desafio. Como tem sido essa jornada aí de empreendedorismo? Então, é muito gratificante, mas também tem as dores, né? E bastante dores. Não é fácil, né? A gente pode dizer assim que não é fácil. Mas assim, eu acredito que é constância. Se a gente mantém a constância de como que a gente vão ter picos, né? Lá embaixo, em cima, enfim. Mas a constância com qual a gente vai resolvendo as coisas, delegando, eh, resolvendo toda a parte, né? Porque hoje empreender não é só o financeiro, né? É Sim, muito importante, é o coração da empresa, mas tem toda a parte de gestão envolvida por trás, né? Os processos, o próprio negócio em si, a venda. sim. Então tem bastante coisa envolvida. Então, realmente é difícil, mas é possível, né? É muito gratificante realmente o que a gente colhe. Ou seja, você não se arrepende da sua decisão. Não me arrependo. Se tivesse voltado 2 anos atrás, faria a mesma coisa. Eu faria antes? Faria muito! Que legal! Nossa, muito bacana. E como foi pra você na hora que você recebeu o convite para participar do projeto do livro? Você já estava esperando? Foi uma surpresa? Como foi? Então, eu vou ser bem sincera. Aham. Primeiro Ah. achei que era fake. Adoro essa sinceridade. Perfeito. Primeiro achei que era. Ó, E fique tranquila, você não tá daí, sozinha, tá? mas daí eu pesquisei a editora e também eu fui muito bem acolhida pela Cleide, sim, maravilhosamente. Ela é excepcional. Nem sei se podia falar aqui, né? Mas Pode, pode sim, claro, claro. então eu fui muito bem acolhida por ela, sim. Ela foi o divisor de águas para eu decidir mesmo, assim. Ela foi muito impactante nesse primeiro momento. E claro, a minha família, né? Deus e a minha família. Então, assim, eu orei muito, conversei muito em casa. E quando eu recebi a notícia, eu não esperava, como eu disse, né? E eu pensei muito bem antes. Mas eu amo ler. Então, assim, para mim foi um divisor de águas, uma coisa assim que é, era algo que eu realmente acho que hoje faz todo sentido, sabe? Uhum. Que eu precisava ter esse momento. Preciso ter esse momento que a gente vai fazer o lançamento ainda hoje. Sim, sim. Mas eu precisava ter isso, sabe? Colocar isso por escrito, deixar para outros empreendedores também conseguirem atingir bons resultados. Essa é a ideia. É como se você pudesse voltar atrás, você teria começado a empreender antes. E se você tivesse tido a oportunidade, você também já teria escrito. Seria mais ou menos isso, né? Isso. Que é o timing, né? É um momento bom para você compartilhar o seu conhecimento e as suas vivências. Porque o que você passa, o que a gente passa, não é só para nós, é para outras pessoas. E que melhor forma de fazer isso através de um livro? E você que gosta de ler, você sabe a importância que a escrita tem na vida das pessoas. E falando sobre a importância da escrita, o que você acha que esse livro, ou até mesmo o seu capítulo, pode impactar e gerar na vida das pessoas? O que você acredita que esse conteúdo vai agregar para as pessoas que adquirem o livro? Então, a parte do financeiro em geral, para muitos parece complexa, né? Principalmente para quem não é da área. Né? Ah, eu não quero fazer, o financeiro é chato, mas como eu falei antes, ele é muito importante, ele é o coração da empresa. Então, nenhum negócio vai atingir bons resultados se não tiver o financeiro. Então, eu acredito que tanto o meu capítulo quanto dos outros colegas vai trazer uma clareza financeira para todos os que forem ler, empreendedores ou não, porque eu vi ali que tem pontos que vão ser até vida real mesmo, né? Sim. Que impactam na vida das pessoas. Então, no caso do meu capítulo, a terceirização financeira, a parte de delegar, né, de passar para outro fazer ou para outra empresa fazer aquilo que você não precisa fazer, que o empreendedor não precisa fazer, eu acho que é a chave, assim, é o ponto de que eles possam tirar o tempo deles para estar focados em vendas no Uhum. negócio de uma forma geral, em gerar valor Sim. e deixar o financeiro com quem entende do assunto, né? O pessoal fala muito isso, né? Que o empreendedor ele tem que entender de tudo.
ele tem que entender razoavelmente de tudo, mas ele não precisa se aprofundar de fato em tudo, porque senão ele não vai dar tempo de cuidar do próprio negócio, né? Quais as vantagens que você acredita que tem quando um empreendedor, um empresário, ele contrata alguém para fazer essa gestão para ele? Quais os benefícios? Os principais são a rotina, organização e inteligência financeira. Então, esses são os pilares que eu utilizo na minha empresa, porque com rotina, organização e inteligência, consegue chegar nos dados, nos melhores resultados possíveis. Então, nesse caso, eu acredito que o empreendedor ele vai entender essa questão, vai conseguir ter mais tempo para ele focar no negócio, que é muito importante isso. A clareza também nos números, que também é fundamental, né? Porque às vezes se perde, o que que é despesa, o que que é receita, o que que é um custo, o que que é lucro, faturamento, estou faturando um teto muito alto, mas nem tudo que fatura é o lucro de fato, né? Com Então, certeza. às vezes não se consegue distinguir essas premissas que tem que ter no negócio e não se atém, né? Eu vendo muito, tá, mas no final, a Quanto última que linha, sobra? quanto que sobra, né? Aham. Então, às vezes isso não é claro. E é isso que a terceirização financeira traz para os empresários, para os empreendedores. Eu acredito que é uma das maiores dores de qualquer empresa essa questão da organização financeira. E muitas vezes os empresários, eles acabam entrando no jogo do ego. Nossa, mas eu já tenho um faturamento de 100 mil reais, um faturamento de 1 milhão, um faturamento de 5 milhões. Mas espera aí, desça aí. O custo. O custo é tanto, mas realmente esse custo é esse mesmo? Você está colocando as entrelinhas, você está colocando ali o aluguel, a sua hora. O que o pessoal costuma confundir? O que eles costumam sempre errar? Na hora que o cliente chega para você, ele já está numa situação complicada. Como que as pessoas chegam até você? Eles já sabem que eles precisam, eles te encontram ou eles estão numa situação financeira muito complicada? Falam assim, olha, já não sei mais financeiramente o que fazer, eu preciso de ajuda. Como que as pessoas te encontram, vêm até você? É mais no desespero ou é simplesmente porque eu já não consigo fazer sozinho, eu preciso de ajuda? Tem os dois casos. Tem. Tem os dois casos, né? Tem o caso que eles estão sobrecarregados, realmente, e precisam de ajuda. E tem essa outra parte de precisar de ajuda de fato, que não, olha, agora eu preciso passar para alguém fazer isso, para uma outra empresa fazer isso, ou para um funcionário. Só que o custo de ter um funcionário é muito maior do que contratar a terceirização financeira. Então, Não, para aí, para aí. Como assim? É. Como assim, Brasil? Não, não, você não deve estar falando sério. É mais caro para mim Isso. contratar uma pessoa do que contratar alguém. E essa pessoa, às vezes, eu preciso ensinar ela, né? Precisa ter um tempo de treinamento. Então, eu tive pessoas que tiveram problemas com essa contratação, né? Porque a pessoa realmente não fazia tudo que tinha que ser feito. E é melhor eu contratar alguém que já tem essa especialidade do que. E uma empresa, no caso. Tô contratando uma empresa, é melhor do que eu contratar um funcionário só? Sim. Sim, porque um funcionário tu vai ter os encargos trabalhistas, tu vai ter questão de ele faltar, atestado, enfim. E tu vai ter que manter ele, a cultura organizacional, RH, manter a jornada do funcionário dentro da empresa. Porém, contratando a terceirização financeira, tu não tem isso, porque é uma empresa prestando serviço para você. Igual o empreendedor contrata o marketing. Sim. Da mesma forma, ele contrata a terceirização financeira, para que faça todo o financeiro para aquela empresa. Não é administrativo, né? É financeiro. O que que envolve, né? Contas a receber, contas a pagar, faturamento, nota fiscal, boleto, agendamento de pagamento, conciliação bancária, enfim, todos os processos operacionais financeiros, a empresa de terceirização financeira faz por uma mensalidade. E como ela já tem todos os processos organizados, eu digo isso pela minha empresa, né? A gente já tem todos os processos organizados, a forma da implantação, de como que a gente vai executar isso dentro da empresa, a gente acaba conseguindo fazer uma mensalidade que consegue ser menor do que a despesa de ter um funcionário, né, um colaborador ali na empresa. Gente, eu estou chocada. A minha mente simplesmente explodiu agora. Isso aqui é interessante até pra mim, porque eu sou MEI, né? Então, sou a minha própria empresa. E estou expandindo o meu negócio. E que legal saber que eu posso ter toda essa facilitação e ter muito menos burocracia e ainda ser mais barato. Assim,
agora para mim não faz mais sentido, né? Quebrar a cabeça nessa contratação, sendo que eu posso pegar alguém muito profissional nessa área e vai me dar muito mais dor de cabeça. Vocês também trabalham com a parte contábil? Tá dentro desse BPO financeiro ou é a parte É separado, daí separada? o empreendedor precisa contratar a contabilidade. Apesar de ali na nossa empresa a gente ter o diferencial de que eu sou formada também em técnico em contabilidade, então eu entendo um Ah, pouco da área, mas a gente não faz esse serviço. Eu uhum, tenho parceiros, enfim, mas a gente não faz esse tipo de serviço na empresa, a gente só faz a mediação com a contabilidade, que é perfeito, mandar os documentos para eles, receber os impostos e agendar, enfim, é só uma mediação. A contabilidade é separada mesmo. perfeito. É, eu não vou contar tudo que tá aqui no seu capítulo, né? Uhum. Mas eu quero dar um spoiler. Você trouxe aqui alguns passos para estruturar o financeiro de uma forma eficiente com o BPO. Então, a gente não vai falar de todos eles, mas se você puder passar uns dois, talvez três passos, por exemplo, aqui a questão desses aqui, em questão do diagnóstico, da separação de conta, pessoa física, pessoa jurídica, da escolha de um sistema de gestão, da implementação da rotina, dos relatórios, das reuniões periódicas, desses 6 passos. Quais você diria que as pessoas até conseguem fazer sozinhos? E quais aqueles que eles, assim, se você fizer sozinho isso aqui, provavelmente vai dar ruim, você precisa de um um auxílio de alguém fazendo por você. Eu acredito que nessa estrutura aí precisa de alguém fazendo pela Todas elas. Todas elas. todas, aham, Todas todos os elas. passos. Porque como que funciona? Quando um empreendedor vem até a nossa empresa, seja por indicação ou pelas redes, enfim, no acolhimento eu já falo do diagnóstico financeiro. Então a gente entende o modelo do negócio, vendo qual é a real necessidade do cliente, para ver no que pode ajudar, porque por mais que sejam dores parecidas, nem sempre a mesma dor de um é a dor de outro, né? Às Sim. vezes um é a separação de pessoa física e jurídica, outro é a questão de prolabore, que não sabe qual que é o prolabore que deve retirar da empresa, se é antes, depois do lucro, quando que é, enfim. Tem tudo isso. Então, tem várias coisas que são dores, além da dor de estar sobrecarregado, de pedir ajuda, tem as dores sobressalentes, vamos dizer assim, Uhum. que permeiam nesses passos aí que precisam ser executados. Então, quando o cliente chega até a minha empresa, que a gente tem a nossa primeira conversa, é feito esse diagnóstico, aí depois a gente passa para os próximos passos, né? Que é entender, você está misturando hoje conta pessoa física com jurídica, vamos separar? Como que a gente vai separar? Vai precisar criar as contas bancárias, né? Como que a gente vai Hum, fazer? Então, a gente faz esses passos, depois a gente vai para a parte de implementar mesmo, vai precisar de um sistema de gestão. Normalmente é necessário, porque hoje a planilha, ela é boa, ela facilita, eu gosto da planilha. uhum. Mas, para fazer uma boa gestão financeira, precisa de um sistema. É um pouco amador, de certa forma, né? Uhum. Para escalar, tu precisa ter um sistema. Como é que Perfeito. vai escalar sem ter um sistema? E assim vai, né? Então, os outros passos, eles são sequência mesmo de como que funciona toda a parte do financeiro que deveria funcionar, né? Que Que deveria deveria funcionar. funcionar. Perfeito. E essa sua frase de impacto eu também achei muito interessante porque tem a ver com a questão que a gente está falando sobre o empreendedorismo. Porque empreender não é só saber do seu produto, tem muito mais que você precisa fazer, né? E aqui você colocar, delegar o financeiro é assumir o controle com inteligência e gerar resultados reais. Não, gente, eu vou repetir essa frase aqui. Delegar o financeiro é assumir o controle, porque parece que eu estou delegando, eu Uhum, estou largando de mão, não é mais problema meu. Pelo contrário, você está assumindo o controle com inteligência. uhum, É saber que eu não sei tudo, tem alguém que sabe mais que eu. Então, por favor, me ajude, né? uhum. Por favor, é, me ajude a gerar resultados reais, né? Ou me deixe ciente, né? É mais nesse sentido, me deixe ciente, porque vai ter controle a partir do momento que alguém está vendo por você os números. Alguém vê por você os números e diz aqui, ó, Dan, esses são os números. Esse é o teu número real. Tu faturou tanto, teve isso de custo, teve isso de despesa e o teu lucro final é esse.
Então, é dessa forma, sabe? Que Sim. delegar é assumir o controle com inteligência. Porque você está entregando para alguém que realmente, né, tem esse domínio financeiro, mas que tu tá por dentro, tu tá Sim. ligada, digamos assim, no que está acontecendo. Porque o que acontece às vezes é de delegar o financeiro para uma empresa terceirizada e não ter, né? Não ter realmente isso. Mas aqui conosco, né, na minha empresa, eu posso garantir que é feito dessa forma. Eu deixo o empreendedor, tanto é que alguns dizem, né? Tem uns clientes que falam: Ah, Diana, tu me pergunta bastante coisa. Eu falei: Sim, porque eu preciso entender de fato o teu modelo de negócio. Preciso entender o que realmente hoje tu às vezes está achando que é custo e é uma despesa, ou ao contrário. É uma despesa, que tu tá achando que é uma despesa e é custo, né? Eu preciso entender quais que são e o que a gente pode tirar. Às vezes tu tá ali debitando na tua conta da empresa o Spotify e é teu pessoal. Então, assim, tem muita coisa, tá certo? É um valor pequeno, mas no ano dá 200 e poucos reais, né? Sim. Então, e assim vai, né? Então, são coisas que são interessantes que, delegando, tu vai ter o controle, porque tu vai conseguir ver, opa, isso aqui tá errado. Né? Então, quando tu vê ali na linha, exposta, os números separados, categorizados, acaba com que tu... não, isso aqui tá errado, Diana. Isso aqui realmente é algo que não deveria estar aqui, é meu. Essa alimentação, esse transporte de Uber é meu, não Essa é da empresa Netflix. também. Então, é isso, é realmente consegue ter o controle, porque consegue visualizar os números para depois, no final, né, ter realmente resultados concretos. Gente, que sensacional. Eu dei alguns spoilers, mas isso aqui eu falei de 2 páginas. Nós temos um livro aqui completo, com 30 autores extraordinários, espalhados ao redor do Brasil, que estão trazendo o melhor das vivências deles, do conteúdo deles, e conseguiram colocar tudo em um lugar só. Então não deixe de adquirir o seu exemplar do Código das Finanças. Nós vamos deixar na descrição o arroba aqui da Diana para você comprar diretamente com ela, honrar a vida dela por tudo aquilo que ela está entregando aqui para você. E se você é empreendedor e empresário e ainda não conseguiu separar seu CNPJ do seu PF, se você ainda não tem uma organização financeira, se você ainda estava montando o seu time financeiro na sua empresa, para tudo e vai atrás dela, porque você já viu que precisa de ajuda, de alguém que sabe o que está fazendo e vai conseguir fazer isso com muito mais leveza, muito mais tranquilidade e ainda mais em conta. Vai ficar melhor ainda no seu bolso. Então, não deixe de procurar aqui a DT Finanças. Então, adquira o livro e adquira também, converse, bate um papo com a Diana. Tenho certeza que ela vai conseguir te ajudar a trazer clareza de como que ela pode ajudar no seu negócio. Combinado? Depois você vem e me agradece. Beleza? Diana, nós já estamos encaminhando para os últimos, para o fechamento, para os últimos momentos aqui do nosso podcast. Mas eu queria que você deixasse um recado, tanto para o empreendedor, como também, às vezes, você quer passar um recado para o público final, em relação tanto às finanças, como ter a ousadia que você teve, né, a coragem que você teve de sair da estabilidade, sair ali de uma coisa que era certeza, de um cargo que tinha um seguro, né, uma confiança, e se lançou no empreendedorismo e tá podendo ajudar muitas pessoas, muitas empresas, controlando ali as finanças. O que você gostaria de deixar de recado, uma chave que você poderia liberar para quem está nos ouvindo? Então, empreendedores, eu costumo dizer que alguns empreendem por oportunidade, outros por necessidade. Eu empreendi também por liberdade, liberdade geográfica, de tempo. E para você ter essa liberdade de tempo e também clareza, delegue. Delegue o financeiro para que consiga assumir realmente o controle dos seus negócios de uma forma geral e que assim possa fazer tudo e ter resultados reais. Uau, que incrível! Palmas! Sensacional. Diana, gratidão mais uma vez por esse chuva de conhecimento. Com certeza as pessoas agora estão mais conscientes e conhecem um pouco mais de algo que, para muitos, e eu estou nesse meio, né, era uma incógnita, era apenas siglas que não tinha muita clareza. E hoje estamos saindo aqui com muita clareza do seu trabalho, daquilo que você pode fazer e de como que nós podemos nos beneficiar de estar podendo melhorar as nossas empresas através de um serviço tão incrível como o seu. Então, mais uma vez, gratidão, viu? Eu que agradeço pelo espaço, pela oportunidade, por te conhecer. É sensacional. Muito obrigada, tá?
Perfeito. E obrigada a você que esteve conosco ouvindo até agora. Tenho certeza que você tirou muitos insights, assim como eu. Então deixa nos comentários aquilo que mais te marcou. Não deixe de se conectar com a Diana, com a ADT Finanças. E nós nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau.